Olá, muito boa tarde, bem-vindo ao Sim, Não ou Talvez, edição deste dia 11 de janeiro. Connosco estão Luís Pardal, Patrícia Machado e o Francisco Brito, como é habitual. O meu nome é Luís Matias e aqui vou moderar a conversa entre os nossos três convidados que semanalmente se encontram consigo na Diana. Vamos lá começar o primeiro tema e para falar de Évora. Hoje mais político. Começa a cidade e o município mais um ano sem orçamento. Ainda não há proposta para 2023. Será que já começou o debate com as restantes forças políticas? Bem, esta é a primeira pergunta que faço. Luís Pardal, é contigo que começo. Boa tarde, Luís. O ano passado tivemos um orçamento tardio. Uh, este ano temos um orçamento que também ainda não chegou. Temos aqui uma conjuntura natural que se conhece dentro da autarquia, que requer muitos equilíbrios, mas já começou o debate entre as forças políticas. Que orçamento devemos ter? O que é que isto, que problemas é que isto levanta de ainda não termos um orçamento para o ano que já está a decorrer? Olá, muito boa tarde a todos, boa tarde aos colegas de painel, ao Luís, à rádio, aos nossos ouvintes. Eu acho que o Luís começou o princípio do programa com uma informação que é muito importante, que é hoje é dia 11 de janeiro de 2023 e, portanto, é significativo, ou seja, nós já estamos em 2023 e, de facto, ainda não temos um orçamento aprovado para o presente ano, não é? De facto, no ano passado tivemos uma situação extraordinária, portanto, que ainda decorria das eleições, o modelo governativo na Câmara Municipal não estava encontrado, portanto, toda a gente percebia essa situação e, portanto, a justificação era clara, portanto, tudo ok. Este ano não há desculpas, não é? Quer dizer, não há justificação para entrarmos, para já estarmos quase a meio de janeiro, portanto, se terminarmos, vamos terminar, entretanto, esta semana, na próxima semana já estamos a meio de janeiro e ainda não temos orçamento, portanto, e qual é que é o melhor orçamento? O melhor orçamento, naturalmente, toda a gente quer que o orçamento da Câmara seja o melhor para a cidade, seja o melhor para as pessoas. E, portanto, o que é que posso acrescentar relativamente a isto? Quer dizer, é que no princípio de dezembro, finais de novembro, princípios de dezembro, quando perguntavam ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Évora como é que estava a ser trabalhado o orçamento, ele já respondia: estamos em negociações. Portanto, mas se calhar nessa altura ainda estava a negociar sozinho ou no limite com o restante executivo, portanto, dos dois eleitos da CDU. Portanto, ainda não havia grandes negociações, o que é de estranhar, porque, no fundo, estamos a falar que o executivo da Câmara Municipal, da CDU, não tem maioria, está longe disso. Mas parece que governa como se tivesse maioria, e, portanto, isto é significativo, quer dizer, acho que é importante o voto da população, né? O voto do povo nas últimas eleições, ditou claramente, que, bem, é preciso haver negociação. E o que é facto é que essa negociação tem sido, sobretudo em matéria de orçamento e grandes opções do plano para 2023, pressionada pelo tempo, porque se começou muito tarde. Só que isto tem um princípio logo errado, que o negociar orçamentos não deve ser só em finais de ano, deve ser ao longo do ano. E, portanto, isso também não foi muito claro qual é que foi, digamos, a postura da executiva da CDU em querer negociar ao longo do ano uh, ações. Não é? Portanto, isso assim torna-se difícil, não é? E, portanto, quero acreditar que vamos ter um orçamento muito em breve. Precisamos ter, porque isso é importante para a cidade e para os aguentes. Obrigado, Luís. Patrícia, olá, boa tarde. Bem-vinda. A Patrícia está aqui no estúdio comigo. Patrícia, já devia ter começado este debate e troca de propostas sobre o orçamento. Que riscos é que temos ao começar um ano que ainda não está orçamentado para o Executivo da Câmara? Boa tarde a todos, aos nossos ouvintes, ao Luís Matias, aos meus colegas de painel. Há um primeiro aspecto que queria aqui sublinhar, que é nós temos orçamento.
e como o Luís Matias referiu, penso que foi o Luís Matias que referiu logo no início, portanto, o orçamento em vigor é o orçamento aprovado em abril de 2022, que tem, portanto, verbas cabimentadas para um ano. Portanto, acho que é importante os nossos ouvintes terem consciência, portanto, que o Conselho, as medidas, as políticas, o desenvolvimento, as várias questões desde o movimento associativo até às obras ou às respostas operacionais, não estão sem verbas cabimentadas, não estão a trabalhar noutro modelo que não com o orçamento em vigor. Isto é importante sublinhar porque existe um orçamento em vigor ao dia 11 de janeiro, ao dia 11 de fevereiro. Dito isto, naturalmente que há aqui um processo do que conhecemos, e penso que todos nós, os que aqui estamos, conhecemos, portanto, como é que estas coisas funcionam, que está a ser preparado do ponto de vista negocial e que eu acho que, do ponto de vista do respeito também por essa negociação, portanto, não estamos em condições, parece-nos, qualquer um de nós, de adiantar aqui muito mais daquilo que possa ser o processo negocial neste momento. Depois, por outro lado, o próprio processo negocial, o Luís Pardal estava aqui a colocar que não pode ser só no fim do ano. Eu acho que se há, digamos assim, prova que esta vida nos tem dado mais recente, aliás, é uma prática da CDU, eu acho que isso é reconhecido também, esse respeito pelo direito da oposição, em todos os momentos tenham maiorias absolutas, maiorias relativas ou, portanto, com um quadro político-partidário como existe neste momento no caso da Câmara em concreto. Portanto, esse respeito pela negociação e pelas opiniões de tudo aquilo que sejam propostas que sirvam para o desenvolvimento dos territórios, penso que são sempre bem-vindas. Outra coisa é que, naturalmente, há uma força que saiu vencedora das eleições e se há aquilo que eu estava a dizer, se há prova que estes últimos meses nos têm dado, é que há um processo negocial constante, permanente. Portanto, nada passa em reunião de Câmara que não tenha o consenso, ou a maioria, ou a unanimidade, consoante as matérias. Portanto, sobre isso não há dúvida nenhuma. Eu acho que há uma definição muito concreta nestes últimos meses, que é de facto uma negociação constante, uma capacidade de negociação constante. Portanto, esse processo de negociação, penso que todos temos consciência que já se iniciou, que há de haver propostas, não conheço, mas há de haver propostas de vários intervenientes no processo e que hão de estar a ser analisadas, negociadas e tratadas e a seu devido tempo, mais cedo do que tarde, consoante as disponibilidades e vontades e opções de cada força representada na Câmara Municipal e depois na Assembleia Municipal, naturalmente, mas neste caso, em primeiro lugar, na Câmara Municipal, quanto mais for essa vontade de ir ao encontro de um orçamento que de facto responda às necessidades e aos problemas, dentro também da realidade e das possibilidades, e que tenham de facto o interesse das populações do Conselho em primeiro lugar do que outros interesses partidários que sejam colocados. E, portanto, sobre isso, o aspecto que queria aqui sublinhar é, digamos assim, de referir e de sublinhar esta ideia de que estamos com orçamento, um orçamento que está em vigor e que está a decorrer um processo negocial que penso que é natural e que mais cedo do que tarde, consoante essas vontades e essas disponibilidades, poderemos ter outro orçamento. Francisco Brito, boa tarde, bem-vindo ao Sim, Não ou Talvez desta semana e no teu entendimento não há um orçamento ainda, vá com o número de 2023, há o orçamento em vigor que foi aprovado em abril do ano passado. Existem riscos de não ter já uma estratégia ou um orçamento calendarizado ou ajustado ao nosso calendário anual ou não? Já existe este debate permanente de propostas que podem entrar ou sair de uma proposta de orçamento futura? Ora, muito boa tarde a todos, boa tarde aqui aos colegas de painel, boa tarde aos nossos ouvintes, boa tarde ao Luís Matias. É assim, o orçamento e as grandes opções do plano são documentos previsionais estruturantes para a atividade do município, bem, de qualquer autarquia, por isso é importante que sejam redigidos de forma clara e séria e que, acima de tudo, sejam executados, porque é para isso que eles servem. E logo aqui há um problema, até porque, Luís Matias, falavas da questão da estratégia, eu creio que extravasa esta questão dos documentos, ou seja, aquilo que nós temos visto é que existe uma falta de estratégia
que afeta a cidade, afeta os eburenses e que naturalmente que vai para além da execução do orçamento. Porque aquilo que também temos visto é que existe um conjunto de propostas que são negociadas com os partidos políticos. Aliás, há uma metodologia um pouco estranha em toda esta negociação, porque os partidos políticos avançam propostas e depois o município elabora um documento, quando na realidade as coisas têm que funcionar ao contrário. Ou seja, quem está à frente do órgão, neste caso a CDU, tem que elaborar por via dos seus eleitos um orçamento, umas grandes opções do plano que são disponibilizadas às forças políticas para analisarem e para proporem, se assim entenderem. Aliás, isso é o direito da oposição que está na lei, não foi uma coisa inventada pela CDU, está na lei, tem que ser cumprido por todos e é assim que funciona. Por isso, é importante que para já a CDU consiga fazer, ou os seus eleitos consigam fazer o seu trabalho atempadamente, porque isso naturalmente depois prejudica a vida da cidade, mas acima de tudo é preciso serem sérios e executarem aquilo que propõem, porque as propostas, por exemplo, apresentadas pelo PSD para 2022, praticamente nenhuma avançou, as propostas apresentadas em reunião de Câmara, e aqui entra a negociação constante, muitas delas são aprovadas, mas depois não são realizadas, portanto, aquilo que nós vemos é que aquilo que está no papel e aquilo que está nestes documentos inscrito é pouco relevante para a vida da cidade e pouco relevante para os eleitos da CDU, que não metem as coisas a funcionar. E isso, de facto, é algo que prejudica os eburenses. Não sabemos se isso são interesses próprios, se são interesses partidários ou outros. A verdade é que aquilo que nos interessa é que os eburenses tenham uma cidade melhor, tenham um concelho melhor. E isso está, basta sairmos à nossa porta e vemos, quer dizer, não é uma questão de discutirmos aqui questões mais ou menos partidárias ou mais ou menos políticas. Está à vista, as pessoas sentem isto no dia-a-dia, as pessoas sentem que têm problemas de abastecimento com rupturas constantes, sentem que têm problemas nas vias e que isso causa constrangimentos e perigos para a segurança rodoviária, sentem que não têm um conjunto de espaços verdes que deveriam ter há muito tempo, sentem que os monumentos e a grande herança patrimonial que temos está ao abandono. Por isso são coisas que são indiscutíveis, são factos. Neste momento, o PSD já avançou, mesmo não tendo efeito no ano 2022 as propostas que fez, já avançou com mais de 60 propostas para este orçamento de 2023. Vamos ver o que é que resulta da negociação. Sabemos que este diálogo é extremamente importante, mas também é muito importante que haja realmente uma seriedade e uma capacidade que não tem existido do município executar aquilo que tem que ser executado e de promover uma mudança que é fundamental promover no município por via da organização de como as coisas são feitas e da própria metodologia da maior parte dos serviços, como já falámos aqui, por exemplo, da limpeza urbana. Luís Pardal, vai haver uma possibilidade política de aprovar este orçamento? Vai ser uma coisa fácil? No ano passado o processo demorou algum tempo, realmente uma grande novidade, com uma Câmara com uma estrutura que nunca tinha sido vista e rara no panorama nacional, mas chegou-se a um acordo. Isso este ano vai ser facilitado, vai ser dificultado? O que é que entendes? Eu acho que este processo é muito claro, quer dizer, eu espero que haja todas as condições para que o orçamento seja aprovado. Portanto, é natural que qualquer pessoa que se importe com a cidade em que vive, em que trabalha, quer ter uma Câmara Municipal com todos os mecanismos que possa trabalhar e executar em prol do melhor da população. Agora, também é verdade, e isto é muito importante, é que a CDU é que tem de apresentar as condições para que o orçamento possa ser aprovado. Portanto, cabe à CDU fazer, sobretudo, naturalmente que as forças partidárias, as restantes, no âmbito do seu direito de oposição, podem e devem apresentar, como apresentam, propostas concretas e propostas que melhorem a nossa cidade e que respondam melhor às pessoas. Agora, cabe à CDU estar disponível ou não, ter a capacidade ou não, para acolher e executar as propostas que lhe são feitas. Portanto, cabe à CDU reunir as condições para que este orçamento seja aprovado. Portanto, enfim,
se chegamos a 11 de janeiro e ainda não temos este processo concluído, bem, enfim, se me pergunta se isto é um sinal positivo, talvez não seja. Mas pronto, as negociações estão a decorrer. Espero que no presente mês seja resolvido, porque a colega disse há pouco que o orçamento foi aprovado, aliás, já falámos sobre isso, foi aprovado em abril de 2022. Muito bem, mas estamos a falar aqui também e, sobretudo, de anos civis. Portanto, é importante, as instituições não se regem pela altura em que os orçamentos são aprovados. Quer dizer, o ano civil aqui é claro. Portanto, essa questão não se coloca. Portanto, digamos que estes eram os dois primeiros pontos que estava aqui, digamos, a partilhar convosco. Agora, esta negociação constante, que há pouco falei, naturalmente existem reuniões de Câmara de 15 em 15 dias, não é? Isso não significa que seja uma negociação constante. A negociação implica também a capacidade de executar, não é? E que o Francisco até falou há pouco. Há muitas propostas, há princípios que foram pedidos há um ano atrás, ou menos, e a CDU precisa de mudar de postura. Precisa de mudar de postura, precisa de ouvir mais a oposição no sentido construtivo, não a oposição só porque sim. Em matéria de articulação com as juntas de freguesia, era uma e que eu relaciono particularmente, era uma das linhas, digamos, pedidas. Enfim, e deixou muito a desejar. Este é um aspecto. Quantas obras, quantos projetos é que estão parados por inação do Executivo Municipal? Quer dizer, há muitos, não é? Em matéria de habitação, não é? O que é que melhorámos neste último ano? Em matéria de intervenção do espaço público, não é? O que é que foi melhorado? Uhum. Na capacidade de resposta São questões aos processos com sim. os municípios de Câmara Municipal. É importante, não é? É importante haver esta revisão. Patrícia Machado, face a esta questão de algumas propostas, como aqui já foi dito, não terem sido implementadas e que tinham sido negociadas, vamos ter uma melhor ou pior possibilidade de aprovar um orçamento para 2023 nesta luta de forças entre as várias forças políticas que estão na variação e que são 4, não é? Em primeiro lugar, permitam-me só fazer aqui telegraficamente um sublinhado que tem a ver quando referi que o orçamento foi aprovado em abril de 2023 e, portanto 22, seria, sim. 22, peço desculpa, e que tinha cabimento orçamental, portanto verbas cabimentadas durante um ano, era só para criar esta ideia, não criar e não permitir que se crie esta ideia que estamos sem orçamento, estamos numa situação mais fragilizada. Portanto, é apenas com esse objetivo, sem querer e sem prejuízo da necessidade, naturalmente, de termos um orçamento construído à medida daquilo que são as necessidades, sem deixar de ter em conta também estrangulamentos e outro tipo de dificuldades. Portanto, era um primeiro esclarecimento para não ficar a ideia de que agora estaremos até abril descansados da vida. Não é nada disso, é só para que não se fique também com a ideia contrária. Depois, um outro aspecto tem a ver com do que estava a colocar, sobre que possibilidades existem de fazer aprovar. Pronto, eu penso que isto dependerá naturalmente daquilo que das outras forças políticas decidirem do ponto de vista de criar ou não, de contribuir para criar ou não as condições para prosseguir este caminho de desenvolvimento do Conselho, que é uma realidade, sem prejuízo de dificuldades, insuficiências, estrangulamentos, problemas reais que até nem são da vontade de quem aqui vive e trabalha, nem são da vontade de quem gere os municípios. Por exemplo, esta questão que decorre da transferência de competências, agora foi também a questão da saúde, mas já tinha sido da educação, e eu só dava este exemplo. Só do ponto de vista de acrescento financeiro no que diz respeito a despesas com pessoal, do que referente às progressões
às justas progressões e aumentos, só do que decorre disso estamos a falar de mais 1,5 milhão. Que é justo, que aqueles trabalhadores naturalmente, mas que é uma questão que vai passar este ano para o orçamento, que tem que ser capimentado a partir do orçamento de Câmara e que o que vem não responde a todos estes encargos, não é? Vamos ter a área social em abril. Se houver acordo que vá até ao limite de depois sermos empurrados e meterem-nos pela casa adentro as questões do social, com tudo o que isso implica. Portanto, há aqui aspectos que não decorrem da vontade de quem cá está, mas decorrem da vontade do governo, portanto, que embora seja rejeitado por grande parte das autarquias no nosso país, portanto, tem sido empurrado e insistido, nomeadamente pelo Partido Socialista, para que elas venham para as autarquias. Isto são encargos imensos. Um outro exemplo, isto depois tem tudo a ver com o orçamento, é muito difícil falar disto tudo em pouco tempo, mas outra medida que foi imposta para todos os municípios, para os 308, não é só para Évora, depois o que decorre das opções de cada município é que é diferente, do que isso faz refletir nas populações, mas, por exemplo, só dava este exemplo, o que vai custar a cada Câmara a questão da taxa de resíduos à Câmara, não é aos municípios, à Câmara, é um aumento de 35%. As câmaras vão pagar mais 35% sobre a taxa de resíduos imposta pela ERSAR. Portanto, tudo isto são aspectos que têm que ir têm que estar e que, portanto, se vai para aqui, tem que ser com definindo muito bem a estratégia e as prioridades, porque o dinheiro não salta debaixo das pedras do ponto de vista de gestão e para garantir este equilíbrio financeiro e sustentabilidade no futuro. Por fim, eu valorizava, ao contrário do Francisco, valorizava muito, isto é a diferença, não é? Por isso é que há diferenças entre os partidos, esta forma de funcionamento de gestão participada. Ou seja, para construir uma base é importante ouvir as vontades, os sentimentos dos outros. Neste caso estamos a preparar um orçamento com os partidos políticos, mas também com outras entidades da esfera, portanto o conjunto de reuniões de contactos para que depois o orçamento e a proposta de orçamento já possa, não deixando de ser um orçamento proposto pela CDU, já possa contemplar sugestões. E com isto terminava que é eu tenho ideia que será apresentado um orçamento que vai no seguimento da estratégia que tem vindo a ser seguida e que os éborenses, sem prejuízo de dificuldades e insuficiências, estão detectadas e que estão a procurar melhorar. Continua neste caminho de progresso e de desenvolvimento. A Capital Europeia da Cultura foi um exemplo disso. A vitória não é por acaso, portanto, que foi alcançada, mas sente-se também isso, do ponto de vista de desenvolvimento económico, do ponto de vista de reforço da capacidade operacional, para dar melhor resposta às questões da higiene, da limpeza, da rede viária. São mais de 17 ou 18 caminhos, estradas que foram pavimentadas só nestes últimos 3 meses. Até nos últimos meses. São argumentos que certamente entrarão na negociação. Deve ter sido estas questões, nestes últimos meses, enganei-me, não foi 3 meses, foi neste último mandato. Não estão referenciadas. Se o Luís me desse tempo, eu dizia aqui os nomes de todas as ruas. E como não me dá tempo, mas posso no fim dizer o nome de todas as ruas já em off. Mas a questão que aqui está é este caminho de progresso, desenvolvimento, naturalmente com pés firmes e assentes e conscientes das condições que temos, continuando a exigir quem manda de fora que possa dar garantias para que os municípios, no quadro das suas competências, tenham essas condições e poder desenvolver no movimento associativo e na habitação, nomeadamente as 38 fogos no bairro das Coronheiras, que ninguém refere, mas que são importantes esferas. Temos, então, o que está feito e o que está por fazer. Certamente entra neste ponto de equilíbrio de negociação, como já aqui foi referido nestas visões. Francisco Brito, será que vamos ter um orçamento novo, já definido até ao final deste mês? Como é que pode ser esta negociação? É possível aprovar o orçamento mais facilmente ou não? Aquilo que já ouvimos pela Patrícia já nos indica que o novo não deve ser, ou seja, deve ser um bocadinho, e pegando nas palavras da Patrícia, de continuidade, ou seja, de continuidade. Se for a continuidade que temos visto, realmente é preocupante. Agora é de destacar que, e acredito que assim seja com todas as forças políticas que têm assento na Câmara Municipal, é do interesse de todas as forças políticas que exista um orçamento e que exista trabalho em prol da população, porque é para isso que cá estamos e é para isso que trabalhamos
trabalhamos. Agora, a vontade de facto parte da CDU, é a CDU que ganhou as eleições e por isso tem que gerir e tem esta obrigação legal de fazer o orçamento e de negociá-lo e de fazer aprovar e de executar. E depois não é só, nós falamos aqui na questão da execução, ou seja, a falta de execução que existe para o orçamento e para os projetos que são previstos. E depois ainda há outra questão. Há a questão de executar bem, porque quando se pavimenta é importante que se pavimente bem. Essa ainda é outra questão e que se calhar ainda falaremos num outro programa que tem a ver com a qualidade das intervenções. E isso também é uma questão bastante assinalável. Por exemplo, falou-se da questão da taxa de resíduos. Isto também é uma questão muito importante e é uma questão que deveria estar já vertida no orçamento para 2023, porque se há um aumento de taxa de resíduos e que já era bastante elevada e que ainda vai subir, é importante que se aposte na reciclagem. Agora, quais é que são as estratégias da CDU para apostar na reciclagem? Têm sido muito escassas e geralmente sempre a atirar para a entidade gestora, quando uma grande parte tem que ser feita pelo município, logo na aquisição dos contentores para que se possa fazer a reciclagem. Nós sabemos, e temos até no Centro Histórico temos recebido bastantes indicações por parte dos moradores que querem que exista reciclagem. Sabemos que é uma questão bastante complexa, cabe ao município estabelecer os sítios e colocar os contentores, sejam eles de que tipo forem, nos locais, e isso não é promovido. A resposta que temos é sempre é muito difícil e provavelmente vamos chegar ao fim do mandato sem ver a Câmara Municipal a resolver este assunto. Portanto, é preciso olhar para estas questões todas, são os problemas da cidade, são os problemas do dia-a-dia das pessoas, verter isto em projetos concretos e projetos que avancem, porque depois o que vemos existem uma série de projetos, muitos deles bastante interessantes, mas que na realidade não avançam disso. Não se percebe como é que a Câmara está organizada e o que é que as pessoas efetivamente estão a fazer no dia-a-dia, porque depois na rua vemos muito pouco, não é? Ou seja, parece que há uma gestão do dia-a-dia que deixa completamente assoberbados as pessoas de trabalho e depois não aparece nada de concreto, e vemos uma cidade que tem quase tudo para fazer, que tem esta meta de 2027 que foi conquistada por uma equipa de missão e por uma comissão executiva que vai muito para além da Câmara Municipal de Évora. Portanto, também não é justo que a Câmara Municipal puxe a si os louros de um trabalho coletivo e conjunto, e que em 2027, naturalmente, que queremos ter uma cidade que nos orgulhe, e não queremos ter só em 2027, queremos ter hoje, queremos ter amanhã. Agora, há muito trabalho a fazer, há muito trabalho que, do ponto de vista logístico, é preciso que exista um investimento claro e que as coisas demoram o seu tempo natural, e por isso é preciso começar já. E por outro lado, também vemos, em comparação com aquilo que foi o mandato anterior, em que a CDU com 4 membros já tinha muitas dificuldades de gestão, agora com 2 membros essas dificuldades ainda mais se acentuam, por teimosia da CDU, porque nas negociações iniciais de mandato deixaram cair as negociações unilateralmente, ou seja, por sua iniciativa deixaram cair as negociações e decidiram gerir a Câmara com esta falta de condições que nós agora assistimos e que sentimos na rua diariamente. Bem, temos o desafio de aprovação de um novo orçamento. Vamos ver quando é que isso acontece. Teremos ainda a oportunidade, noutros programas, até de falar sobre o que é que pode vir a ser proposto neste documento. Acredito que vamos ter uma negociação que vai demorar, pelo menos tempo suficiente para 2 programas, cumprindo o calendário mais otimista que aqui foi apresentado, de ter um orçamento para 2023 até ao final do mês, disse aqui o Luís Pardal. Ora, vamos ao tema do Luís Pardal neste sim, não ou talvez. Continuamos a falar de municípios e, neste caso, também do município de Évora. O Luís traz-nos o caso da presença na internet das câmaras municipais portuguesas, um estudo sobre a situação em 2021, que classificou Évora na 39ª posição das 308 câmaras municipais existentes no país. Há aqui uma evolução do lugar 248 em 2012 para este 39º, mas Évora já esteve em 2012 esteve em 23º. Luís Pardal, vamos lá. O que é que queres destacar sobre o resultado deste estudo e a presença dos municípios e concretamente de Évora, porque estás aqui a puxar precisamente para Évora, da sua presença no mundo virtual e na web? Precisamente, portanto, este é um relatório que tem a sua importância, porque no fundo vai na 11ª edição, é um projeto que é apoiado pela AMA, não é? Portanto, a Agência de Administração
Agência para a Modernização Administrativa, promovido pelo Observatório da Sociedade de Informação da Universidade do Minho, em que, como referiste, portanto, avalia 308 câmaras municipais em Portugal. E, no fundo, isto é resultado da capacidade de comunicação por parte das instituições, neste caso das câmaras municipais, e vês com muito bons olhos termos subido substancialmente, portanto, as posições. Portanto, o estudo de 2021 colocou-nos na posição, na 39ª, subimos substancialmente. Portanto, nós ocupávamos das 308 câmaras, estávamos em 248, no lugar 248, portanto, é em 2019, e portanto esta subida foi muito significativa e deu-se, acredito, sobretudo pela capacidade que as equipas da Câmara Municipal tiveram em matéria do novo portal, do novo site, e isso é muito significativo, porque de facto temos um portal novo, temos um site novo, temos uma identidade em termos de layout daquilo que é a identidade gráfica da Câmara Municipal, que também é relativamente recente. E, portanto, isto, creio eu, que é reflexo de capacidade técnica que a Câmara tem nos seus quadros, e que permitiu, inclusive, um upgrade nestes últimos anos, nestes aspectos. E, portanto, isto é comunicar com a população, e, portanto, isso só é muito positivo. E felizmente que estamos a recuperar, porque em 2012 estávamos na 23ª posição. Portanto, também aqui é um detalhe importante, é que desde 2012 até 2019 foi uma decadência clara daquilo que era a capacidade de comunicação e a presença na internet por parte da nossa Câmara Municipal, e agora, passado estes anos todos, finalmente estamos a recuperar, e a recuperar muito bem. Este estudo, para além desta componente muito analítica daquilo que é o site, o portal da Câmara Municipal, também teve outra componente que é muito interessante, que foi, portanto, foram enviados e-mails teste para o Presidente da Câmara, para o Vice-Presidente da Câmara e para o primeiro vereador eleito da oposição. Portanto, esta é a metodologia que o estudo adota, e, portanto, é outra dimensão que se procura avaliar, que é, digamos, a capacidade de resposta dos eleitos. E, portanto, é um género, um cliente mistério, talvez, não é? E, portanto, desta componente também é muito interessante. Do ponto de vista analítico do site, até para que as pessoas que nos estão a ouvir possam ter este conhecimento, que é importante. Portanto, são avaliados quatro, digamos, vetores. Portanto, os conteúdos, o tipo e a atualização, portanto, o tipo de conteúdos que há no site, a acessibilidade, a navegabilidade e a facilidade de utilização. Portanto, esta é outra componente avaliada, o serviço online, e a participação. Portanto, destas últimas duas componentes, sobretudo, talvez possa explorar mais daqui a pouco, mas são componentes que também são avaliadas, e é importante porque isto pode ser uma ferramenta com que fará que a Câmara comunique melhor com as pessoas, como dizia há pouco, e, portanto, esperemos que isto seja um sinal positivo de que as respostas que as pessoas procuram sejam dadas mais rapidamente. Mas isso já vou explorar, se calhar, mais a seguir. Patrícia Machado, estas presenças digitais, esta presença digital também corresponde muito a uma extensão, muitas das vezes, dos próprios serviços. É a desmaterialização, digamos, de uma relação humana para uma relação que agora às vezes até já é feita com robôs, mas que ainda não existe no caso dos municípios. Que comentário faz, e como é que acha que é esta evolução do município de Évora, face àquilo que também aqui disse o Luís Pardal,
desta presença na internet da autarquia e de estar ainda só nesta 39ª posição. Quando já esteve em 23º. Sim, isso que refere é interessante porque a evolução da ciência e da técnica, desde que seja posta ao serviço do desenvolvimento e das pessoas, é sempre uma matéria extremamente importante, útil e muito bem-vinda. E, portanto, todas estas ferramentas que estão ao dispor também dos municípios, que é isso que estamos aqui a analisar, é muito importante que sejam olhadas, vistas, trabalhadas e potenciadas para que sejam postos ao serviço da população, neste caso de informativo, comunicativo, dar a conhecer o que se passa, os tais conteúdos, a informação, o acesso. Portanto, sobre isso penso que estaremos todos de acordo e são ferramentas que importa continuar a explorar. Este relatório, não o conhecendo ao pormenor, naturalmente tive a oportunidade de passar, dar uma vista de olhos e passar por algumas das suas páginas. Começava também aqui, como o Luís Pardal colocou, e uma referência que isto, naturalmente, em primeiro lugar, tem a ver com medidas que certamente foram tomadas e as equipas, portanto, da autarquia, que de facto dão o melhor de si, que procuram responder o melhor que sabem e podem, nos meios que dispõem, para poder, lá está, colocar estes instrumentos ao serviço do serviço público, né? E do bem público e das populações que servem, neste caso do Conselho de Évora. Não temos, naturalmente, um gráfico, eu pelo menos não tive a oportunidade de ver ao pormenor todos os anos, portanto, do ponto de vista de evolução, de crescimento, um aumento, portanto, também não penso que não é isso que aqui se destaca. Acho que é importante, de facto, em 308 municípios, os relatórios são relatórios, estudos são estudos, mas são importantes elementos de análise e pontos de partida, ou pontos de análise, diria assim, e este elemento que o município de Évora está, pelo que percebi naquele estudo, num dos mapas, entre as 11 melhores câmaras, consideradas de média dimensão, aliás a única do Alentejo, com concelhos como Palmela, Figueira da Foz, Faf ou Cantanhete, portanto uma entre as 11 mais bem classificadas, portanto em 308 estamos em 39º, de facto aqui um esforço importante, não conhecendo, porque depois também há momentos, há fases, né, da vida coletiva e eu acho que podem levar a mais ou menos utilização, a melhorias ou a insuficiências dessa utilização, mas eu também acompanhava esta questão de valorização da Câmara, das suas medidas, de dispor meios e recursos às equipas para poderem potenciar e às medidas, nomeadamente de logo e de imagem que nos últimos anos se procurou implementar, que ainda é um caminho, ainda é um percurso, mas que valorizava muito porque vai além da internet. A gente vê os equipamentos, os carros, portanto vai além da internet e, portanto, há aqui também um sentido de coletivo, né, dessa imagem, desse sentir Évora e de sentir o desenvolvimento de Évora que acho que é muito positivo. Francisco Brito, já aqui foram feitos alguns destaques, particularmente no aspecto da comunicação, da coerência da comunicação, okay, que já aqui foi até destacado pelo Luís e também pela Patrícia, mas a presença da internet vai para lá dessa coerência de comunicação. É algo mais. Que comentário fazes e que análise faz esta presença digital da autarquia, olhando também para este resultado no estudo da presença da internet das câmaras municipais em 2021? Bem, é assim, o próprio estudo parece-me que ele acentua muito a questão dos websites e dos e-mails, e nós sabemos que a comunicação digital hoje em dia é muito mais do que isso, portanto, avaliar só o website e os e-mails é pouco, ou seja, acho que o estudo devia também ir muito para além disto. Hoje em dia a comunicação com os municípios está em várias frentes. Eu não acredito que o website seja a mais eficaz, seja independentemente do município que for. Aliás, até mesmo para a maior parte das empresas, o website já não é propriamente um meio de comunicação principal, é um meio
de disponibilização de alguma informação, mas que pode ser secundária. E a comunicação está muito nas redes sociais, como sabemos, está muito na rua e vai muito para além da imagem gráfica, e sabemos que foi um ponto positivo e que há muito que a Câmara Municipal deveria ter. Partiu de um trabalho académico que não foi promovido pela Câmara Municipal, mas que a Câmara Municipal, e bem, aproveitou e conseguiu a partir daí desenvolver a sua imagem gráfica, que está bastante melhor do que aquilo que era, ou, aliás, nem sequer existia propriamente, porque não existia uma identidade gráfica, existia um logotipo. Ou existiram até vários logotipos, mas nunca houve uma identidade gráfica, que é uma coisa bastante diferente. Para além disso, eu acho que a comunicação digital não é propriamente um forte da Câmara Municipal de Évora, porque cá está, vai muito para além da questão do site. O site já tem bastante qualidade e, tanto quanto sei, foi feito através da CIMAC, porque os municípios têm todas a mesma estrutura, o que é um ponto positivo. Mas a comunicação é muito para além disto. Aliás, o próprio estudo neste quadro mostra que em 2012 a Câmara tinha uma posição melhor, estava em 23º lugar, agora está em 39º, portanto, quer dizer que está a melhorar, mas não consegue estar a melhorar à mesma velocidade de que os outros estão a melhorar, ou pelo menos os que estão à frente, e isto também é um indicador que deve ser considerado para se conseguir chegar mais longe. E gostaria também de falar aqui de uma outra questão que tem a ver com o digital, e tem a ver com uma regressão que houve da Câmara Municipal e que tem a ver com os processos urbanísticos, a consulta de processos no arquivo da Câmara Municipal, e que, tal como a lei prevê, as pessoas poderiam lá chegar ao arquivo, consultar os processos e tirar fotografias às plantas, aos cortes, pronto, estas coisas todas, para evitar que existissem fotocópias ou digitalizações, que geralmente a Câmara Municipal diz sempre ter o digitalizador avariado, portanto, para evitar isso. Entretanto, a Câmara Municipal deixou de permitir que se fizessem fotocópias, contrariando aquilo que está definido na lei, e que passassem a ser, aliás, deixou de permitir que se fizessem fotografias e passou a dizer que só se fazem fotocópias. Então passou a fazer fotocópias, ou seja, houve aqui uma regressão, fotocópias a preto e branco, e que ainda colocam um outro problema, é que não só a questão óbvia que estamos a regredir e que estamos a gastar papel desnecessariamente, há um funcionário ou mais que estão a ter afetos a esta tarefa que não deviam estar, ainda por cima os projetos, principalmente os projetos de alteração, são projetos que têm cores, os chamados vermelhos e amarelos, que identificam as alterações, fazendo a preto e branco, como devem calcular, é uma nulidade, porque não têm qualquer tipo de utilidade. Ou seja, logo aqui há uma dificuldade da Câmara Municipal em acompanhar os processos dentro do digital, não só da questão da comunicação, mas também daquilo que é depois o dia-a-dia do próprio município e de quem utiliza os serviços do município. Portanto, aqui eu acho que é um ponto muito negativo. Sei que este assunto já foi levado à reunião de Câmara, creio que ainda não foi alterado, e que não só parte de uma questão legal, mas também de uma questão óbvia, porque se as pessoas tirarem fotografias, e a própria lei define as questões da proteção de dados, portanto isso aí está sempre salvaguardado, porque isso não pode ser reproduzido, mas tudo o que estamos a falar de elementos gráficos podiam ser fotografados, deixaram de o ser, e isto é uma questão bastante significativa. Depois, há uma outra questão que se calhar na segunda ronda vou falar, também gostava de falar em relação à questão do digital. Bem, o Francisco já lançou aqui o aspecto da própria extensão dos serviços. Luís Pardal, também referias a questão da plataforma de ocorrências, portanto, a tal extensão dos serviços do balcão físico para o balcão virtual, digamos assim. Esse é um desafio maior. Como é que avalias essa presença da autarquia? Sim, no fundo, ainda antes disso, só para completar aqui um assunto que está relacionado com o portal. O da Câmara Municipal é suposto ser um repositório, pelo menos eu entendo assim, não sou especialista da área da comunicação, mas é suposto ser um repositório, ser um local de rigor e de transparência. Ou seja, eu, enquanto munícipe, quando vou ao portal da Câmara Municipal,
eu vou lá, muito bem, eu posso querer informações sobre eventos, sobre iniciativas que estejam dentro da agenda, e isso posso fazê-lo, talvez até mais rapidamente, noutros fóruns, como o Facebook ou Instagram. Mas o site tem esta componente que é fundamental naquilo que é a ética e a transparência dos municípios, que é ser um repositório. Ainda assim, apesar de termos melhorado muito nestes últimos anos, eu muitas vezes dou por mim a ir ao site da Câmara Municipal e não conseguir encontrar aquilo que vou procurar. Portanto, ou estou a idealizar algo que não existe, que em princípio eu acho que não, mas tenho muita dificuldade ainda assim em encontrar documentação. Portanto, e isso é uma componente no estudo que não quem está a fazer o estudo, se a Câmara Municipal tem ou não tem, não é, lá uma comissão que tenha sido criada e, portanto, qual é que é o resultado dessa comissão, por onde é que é constituída, portanto, enfim. Não há esse tipo de informação. Portanto, digamos que o portal é um repositório e é importante que seja muito robusto desse ponto de vista. Depois, as ocorrências prendem-se aqui com capacidade que o município tem para dar resposta à população. E eu faço este exercício. Quantos de nós é que já enviou um e-mail para a Câmara Municipal e não obteve resposta? Não é? Quantos de nós é que recebeu a resposta, mas a resposta não é concreta e, portanto, entretanto, nunca mais obteve feedback, não é? Portanto, naturalmente que também há pessoas que enviaram e-mails para a Câmara e que obtiveram resposta. Eu não estou a dizer isso, não é? Estou a dizer é que há muitos municípios que contactam a Câmara por esta via e não estão satisfeitos com aquilo que tiveram da parte da Câmara Municipal. Portanto, este é um aspecto que é importante que seja muito melhorado e que se relaciona com a plataforma de ocorrências. A Câmara tem agora uma nova plataforma de ocorrências que está em vigor há poucos meses, que é uma ferramenta muito boa, porque vai permitir, inclusivamente, aos serviços da Câmara Municipal conseguirem estar mais organizados e, portanto, conseguirem responder melhor. Mas, por exemplo, uma das componentes desta plataforma de gestão de ocorrências que, enfim, que defendo acerrimamente, que é uma junta de freguesia, que é uma autarquia, que é uma instituição pública, quando envia uma ocorrência para a Câmara Municipal, a Câmara Municipal tem que tratar de forma diferente, não é, aquilo que não é igual. Portanto, se uma junta de freguesia está a contactar a Câmara, a sinalizar uma ocorrência, a Câmara tem que internamente ter, olhar para esta solicitação que vem por parte de outra autarquia. Uma Câmara Municipal é uma autarquia, uma junta de freguesia é igualmente uma autarquia, e, portanto, tem de ter esta capacidade para diferenciar e para poder articular com a junta de freguesia de uma forma diferente. Portanto, esta plataforma de ocorrências não permite isso. E já percebi que se calhar estou a chegar aqui ao final do tempo, mas só para dizer o seguinte, que tudo isto é comunicação e não basta termos só uma identidade gráfica coerente, apelativa, esteticamente, é preciso conseguirmos responder melhor. E os gabinetes de atendimento ao público da parte da Câmara Municipal, talvez o Executivo da Câmara deva ter que olhar para esta questão de uma forma diferente e perceber até que ponto é que está a resultar, não é? Até que ponto é que uma pessoa que se dirige e fazer esta avaliação, concretamente. Nós recebemos 1000 pessoas. Destas 1000 pessoas, conseguimos dar resposta a X. E, portanto, de facto, isto é fundamental. Senão depois entramos, e mesmo para terminar, depois entramos em situações caricatas, como tive até a semana passada, é uma pessoa que se da Câmara Municipal, não é? Como a reportar uma situação da competência da Câmara. A Câmara manda para a Junta de Freguesia, para a Junta de Freguesia reportar para a Câmara. Portanto, é esta máquina que a CDU, o Executivo da Câmara, tem que repensar. Patrícia Machado, o desafio da presença na internet não é a questão da comunicação ou da estética, é uma coisa da eficácia da passagem desta informação,
mas existem desafios de organização diferentes. O Luís Pardal faz aqui esta referência à plataforma de ocorrências, a necessidade de existir uma diferenciação entre uma ocorrência transmitida por um município e por uma autarquia. Deve existir essa mudança, essa diferenciação, conseguir-se-á estender o serviço para a parte virtual, tirar o tal, não eliminar o balcão físico, mas estender realmente, conseguir fazer com que os serviços se adaptem a estar também a responder a um balcão que é virtual? Na minha opinião, acho que não há qualquer dúvida e que faz todo o sentido continuarmos a explorar tudo o que sirva para melhorar esta resposta, seja às entidades de toda a natureza, portanto, desde o movimento associativo ao tecido empresarial e económico, às outras autarquias, portanto, juntas de freguesia, e aos municípios, naturalmente, desde logo. E, portanto, penso que isto, mesmo este balcão de ocorrências, esta plataforma, certamente fará parte de um processo de procura de soluções que respondam a esta necessidade. Acho que há consciência de que há uma necessidade de melhorar, de ir mais além, de exploração destes instrumentos, que não substituem a resposta, digamos assim, concreta, a presença física em muitas matérias, desde logo de observação, de percepção do problema, de que os serviços, os próprios eleitos têm que continuar a fazer, mas que ajudam muito, e não se pode ignorar que ajudam muito, no sentido que possa agilizar, facilitar, mesmo do ponto de vista, como o Francisco referia, não estou a dizer naquele caso em concreto, não estou a me referir àquele caso em concreto, mas destes processos que também se têm procurado fazer de soluções que respondam a menos produção, digamos assim, de papel e mais alternativas que não firam outro tipo de elementos, portanto, mas de alternativas que possam ser usadas, e portanto não tenho qualquer dúvida de que o caminho que se está a procurar construir será esse, certamente. Isto faz parte desse caminho. Estamos longe de ter percorrido todo ele, não é? Portanto, acho que há longe no sentido de que penso que todos têm consciência de que, até pela velocidade de hoje dos instrumentos, dos recursos e das possibilidades, que certamente poderá ainda muito ser feito, que não está a ser feito e que precisa de ser explorado, e penso que haverá vontade, não é? E esta pode ser daquelas matérias em que é transversal, não haverá aqui outro tipo de elementos. Agora, dito isto, acho que é absolutamente fundamental encaixar cada um destes meios e recursos nos sítios próprios, ou seja, isto são indiscutivelmente meios muito importantes. Precisamos continuar a privilegiar, e aí também há caminho a fazer, penso eu, mas que se tem sido feito muito dele, da resposta, ou seja, se há um problema, se há um buraco, se há uma necessidade de resposta em diversas matérias, no contacto direto com o movimento associativo. Eu acho que isso não devemos, isto que facilite, muitas destas coisas têm sido utilizadas para facilitar, devemos continuar a preservar todo esse contacto, envolvimento, participação coletiva das estruturas, das pessoas, tão longe quanto possível. E, portanto, não estou a dizer que esta discussão altera isso, mas muitas das vezes a fronteira de querer que passe tudo, e a Covid, infelizmente, teve também esses elementos, né, de muita busca de tratamento via digital, de muitas, até o teletrabalho, né? Pronto, que se procura instituir com outros objetivos. Pronto, uma coisa é, lá está, a ciência técnica ao serviço das pessoas, outra questão é de pôr em causa outro tipo de aspectos que acho que não estão postos em causa, ninguém aqui o referiu, mas queria sublinhar isto, porque às vezes as fronteiras entre aquilo que pode parecer aparentemente que é um aspecto positivo, será se não puser em causa outros elementos. Eu acho que este município tem feito esse esforço, ainda aquém daquilo que poderá ser feito, mas acho que deveria de valorizar esse aspecto da presença, da resposta também a outros níveis. Francisco Brito, no teu entendimento, por onde deve passar então esta presença digital da autarquia? Bem, eu acho que há aqui uma questão...
Há aqui uma questão muito importante e voltando aqui aos processos urbanísticos, a plataforma para submissão de processos urbanísticos é fundamental, ou seja, os processos de operações urbanísticas, licenciamentos, alterações, o que for. Há câmaras por este país fora que já implementaram isto há muito tempo, que já há muitos exemplos, já percebemos o que é bom, o que é mau. Há cerca de 5 anos conheci a plataforma de Vila Nova de Gaia, que é uma plataforma que só permite submeter um processo urbanístico quando existem os elementos todos, ou seja, não há esta história de, passado uns dias ou umas semanas ou uns meses, recebemos uma comunicação do município a dizer que falta um papelinho aqui ou um papelinho ali, simplesmente a pessoa submete, ou neste caso o projetista submete o processo é aceito por estar completo e depois vai ser avaliado. Isto evita que se faça aquilo que acontece no município de Évora, que são entregues 3 ou 4 cópias, consoante o tipo de projeto, cópias em papel, e que, como devem calcular, não sei se os nossos ouvintes terão essa consciência ou não, mas um projeto de arquitetura e das especialidades pode compor, de facto, vários dossiês, são muitas folhas, estamos a falar de muito papel, muito gasto, muito tempo para fazer isto tudo, que pode ser bastante melhorado se existir uma plataforma que é imperativa e que urge implementar, e acho que esse deve ser, de facto, um caminho que deve ser percorrido rapidamente, porque aquilo que neste momento assistimos é um bocado da Idade Média, porque de facto entregar as coisas em papel desta forma não é uma solução. Em relação à plataforma de ocorrências, ela serve essencialmente para a gestão interna, ou seja, para como os serviços recebem informação e podem gerir essa informação, e há uma lógica instituída de um feedback, ou seja, da pessoa receber uma resposta quando o assunto está solucionado, quando a ocorrência que foi reportada está solucionada. Isto não quer dizer que os assuntos sejam resolvidos melhor ou com mais rapidez, esperemos que tenha impacto nessa área, isto não implica diretamente isso, ou seja, isto depende à mesma da organização e da competência dos serviços, portanto esperemos que isto ajude internamente as equipas, a que a Câmara Municipal possa ser mais organizada e que daí resulte um melhor serviço para a população e no nosso espaço público. E creio que estas questões obviamente devem ser sempre acompanhadas da devida comunicação nos meios certos, porque é muito importante que as pessoas saibam aquilo que está a acontecer. Nós sabemos muito pouco daquilo que acontece no nosso território e daquilo quais são mesmo até as dificuldades do próprio município. Tenho em diversos fóruns falado nesta questão porque considero e frequentemente apelo ao município para que comuniquem mais connosco, juntas de freguesia, connosco, munícipes, para que nós também consigamos ajudar o município, porque com certeza que se nós percebermos melhor aquilo que se passa, também poderemos ter outras ideias, ter outras sugestões e assim construir algo juntos. Aquilo que temos sentido é que temos um município muito fechado, que fala muito em participação, mas depois deixa as pessoas participarem muito pouco e esperemos que isso naturalmente seja alterado. Desta presença digital, em que chegamos aqui a uma conclusão sobre as necessidades de gerir a informação de forma desafiante, chegamos à terceira parte do nosso programa. Sim, não ou talvez, para terminar, como é habitual. Luís Pardal, começas tu, então, um sim, um não ou talvez no final deste programa. Para que assunto? Eu trago um não, é uma informação que começou a circular ontem. E tem a intenção também de ajudar, digamos, a difundir o esclarecimento público. Por acaso, ainda ontem à noite me telefonaram a perguntar se eu sabia mais informações sobre isto. Não é verdade que as câmaras municipais vão passar a fazer contratação direta de professores. Portanto, ontem começou a ser difundida esta mensagem e, portanto, não é verdade. E, no fundo, é essa a mensagem que quero aqui deixar. Patrícia Machado, um sim, um não ou um talvez que nos trazes? É um sim que vai depender depois de outras coisas, mas é um sim à iniciativa do Partido Comunista Português, que apresentou uma proposta que vai ser discutida amanhã na Assembleia da República e votada na sexta-feira, que pretende criar um regime para fixar preços máximos a aplicar num cabaz alimentar essencial, definindo um preço de referência para cada um dos produtos, com base naquilo que é os custos reais. E, portanto, como está tudo cada vez mais caro e tudo sobe menos o poder de compra, é um sim a esta iniciativa do PCP. Depois vamos ver como é que será
a votação, quem vota contra e quem vota a favor. Mas é um sim, é essa a iniciativa. Francisco Brito, e tu traz um sim, um não ou um talvez? Ora, eu hoje trago um não, e é um não um assunto que me preocupa bastante e que acredito que nos preocupa a todos nós. O meu não vai para a criminalidade e para a incapacidade de se agir para conter a insegurança no Centro Histórico de Évora. Há 2 dias, um estabelecimento de restauração foi assaltado à mão armada em pleno horário de funcionamento. É fundamental que as forças de segurança e o município tenham uma posição firme e atuante contra a criminalidade existente, e por isso o meu não vai para a falta de meios, e aqui também apelar ao Ministério da Administração Interna que reforce os meios neste território, e para a inação nesta temática que também envolve o município sabe bem quais são as áreas em que deve agir e que ainda não o está a fazer. Muito bem, e assim chegamos ao final do Sim, Não, Talvez, com o Francisco Brito, a Patrícia Machado e o Luís Pardal. Estaremos de regresso de hoje a uma semana para mais um programa onde não ficará nada por dizer, naturalmente, com diversas opiniões. O encontro está marcado consigo aqui na DNFM, sempre quarta-feira às 18, em dnfm.com, na versão de áudio e vídeo, para ver e ouvir quando quiser. Boa tarde e boa semana.